Olá, professores coordenadores, professores. Nós vamos dar início, então, à pauta da TPC, nessa feita de responsabilidade da diretoria, e a abordagem da pauta hoje é sobre as metodologias ativas. A TPC destinada à semana de 8 a 11, e está comigo aqui alguns PCNPs que vão trazer alguma abordagem que apoiem o tema e o trabalho dos professores na unidade escolar. Está comigo a professora Eugênia, de Educação Especial, a professora Cíntia, de Ciências Humanas, o professor Lenildo, de Linguagens, a PCNP de Tecnologia, o Maurício, a PCNP Roberta, que vai conduzir a formação, a pauta que será trabalhada hoje, a PCNP Daniela, de Biologia, essa equipe que vai compor esse trabalho e trazer a abordagem das metodologias ativas na pauta da TPC dessa semana. Nós nos unimos para que esse trabalho pudesse apoiar as ações de formação na aula de trabalho coletivo. É um momento importante, conquistado já há muito tempo, e agora com o formato de remoto, o uso remoto das tecnologias, cada vez mais presente nos nossos dias. Eu desejo a todos um bom trabalho, que esse trabalho possa, de fato, ampará-los e apoiá-los na construção de outras frentes de atuação no trabalho pedagógico da unidade escolar. Desejo a todos um bom trabalho e uma boa reunião. Passo a palavra, então, para a Roberta, que vai conduzir a pauta dessa ATPC. Então, olá, professores, olá, professoras. Então, o nosso tema hoje para o ATPC da semana que vem é de metodologias ativas. Nós teremos uma professora convidada, que é a professora Jaqueline. Então, agora nós vamos ver quais são os objetivos do nosso ATPC. Revisitar as metodologias ativas no ensino híbrido, apresentar exemplos de atividades de metodologias ativas que podem ser utilizadas nas diferentes áreas de conhecimento. Lembrando que o ensino híbrido, ele é a união das metodologias ativas do aluno no presencial quanto do aluno em casa. Então, nós podemos reaproveitar aí a cultura maker. O que são metodologias ativas? São metodologias que procuram criar situações de aprendizagem nas quais os alunos eles possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem. Construir conhecimento sobre os conteúdos envolvidos nas atividades que realizam, desenvolver a capacidade crítica, refletir sobre as práticas que realizam, fornecer e receber feedback, aprender a interagir com colegas, professores, pais e explorar atitudes e valores pessoais na escola e no mundo, e garantir experiências que valorizem a participação ativa, crítica e colaborativa dos alunos em situações de aprendizagem diversas. Então, essas metodologias, elas tornam o aluno não mais passivo, mas ativo na sua própria aprendizagem. Essas metodologias, elas precisam ser empregadas, né, nas aulas com intencionalidade. Então, ela demanda dos professores e alunos compreensão. E aí, o professor ele precisa acreditar no potencial pedagógico e na implementação dessas metodologias. E esse acompanhamento e avaliação do trabalho com essas metodologias, eles são essenciais, pois ao verificar os resultados e repercussões na aprendizagem dos estudantes, isso vai gerar evidências da sua relevância pedagógica. Então, é de suma importância que elas sejam empregadas de maneira intencional nas aulas. Então, aqui nós temos a pirâmide de aprendizagem de Glasser. Então, aqui nós veremos como é o aprendizado passivo e como é o aprendizado ativo. Então, quando o aluno ele somente lê, ele aprende somente 10%. Quando ele escuta, 20%. Quando ele vê, 30%.
Se ele ver e escutar, nós chegamos a 50%. Agora, quando ele conversa, pergunta, repete, numera, reproduz, define e debate, nós aí teremos 70% já sendo uma aprendizagem ativa. Quando ele escreve, interpreta, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, demonstra, pratica e diferencia, nós teremos aí 80%. E aí, quando ele explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora e ilustra, aí nós teremos uma aprendizagem de 95%. Então, é muito importante nós estudarmos essa pirâmide, né? Para que o nosso aluno ele tenha sempre uma aprendizagem, um aprendizado ativo. Uma interação, nós gostaríamos que vocês pausassem o vídeo por 5 minutos, né? Nós temos 2 questões. Como você avalia suas aulas, professor? Elas desenvolvem uma aprendizagem ativa ou passiva? Daqui a pouco nós voltaremos. Agora nós vamos ver que é importante que cada profissional assuma o compromisso de nutrir constantemente atitudes e ações como refletir e buscar aprimoramento das próprias práticas, conquistar apoio e confiança dos colegas, tendo em vista objetivos comuns, exercitar a abertura para ouvir, compreender, aprender com os colegas, deixando-se influenciar pelo ponto de vista do outro. Então, é muito interessante esse ponto, né? Então, a gente estar aberto para ouvir o outro, saber o que nós podemos melhorar, assumir o papel estratégico na aprendizagem dos estudantes, tomando para si o compromisso com o desenvolvimento pleno deles. Então, isso também é muito importante, nós pensarmos no desenvolvimento pleno dos estudantes, né, como uma educação integral, pensar nele como um ser humano mesmo, assumir o papel na construção do projeto educativo na escola, participar construtivamente nas reuniões pedagógicas e outros espaços de trabalho coletivo, somando forças com os gestores. Então, é realmente trabalhar em conjunto com a gestão escolar, né, com a gestão da escola. Buscar e participar ativa e construtivamente das oportunidades formativas. Então, assim, trabalhar nos ATPCs, principalmente, né, que são as nossas oportunidades formativas. Então, participar de uma maneira ativa, visto que nós estamos falando até de metodologias ativas, né? Então, deixarmos de sermos passivos e sermos comprometidos, assim, a participar mesmo, né, desses momentos formativos. Identificar problemas, planejar e agir para resolvê-los de modo compartilhado com os colegas. Então, esse também é um ponto bem importante, né? Nós ajudarmos a resolver os problemas da escola, né? Se ver como parte da solução de algumas coisas que acontecem na escola. Pedir feedbacks aos colegas e gestores e usá-los a favor do próprio desenvolvimento. Então, é pedir mesmo, né, para os nossos colegas, professores, nos dar feedbacks para nós pensarmos no que nós podemos melhorar. Registrar suas práticas e dar visibilidade para o conhecimento construído pela equipe, compartilhando o resultado das reflexões e intervenções realizadas em fóruns de acesso público. Então, isso também é de suma importância, né? Depois que veio o MMR, eu acredito que fica mais fácil nós pensarmos nesse registro das nossas práticas, porque a replicabilidade ficou maior, né? Então, nós temos ações e etapas ali no MMR, e aí nós temos que fazer o registro dessas nossas práticas. Eu acredito que todos nós já fazemos isso. Então, aqui nós vamos tratar de 4 metodologias ativas de aprendizagem. Então, nós vamos falar da sala de aula invertida, da aprendizagem colaborativa, da aprendizagem baseada em problemas e da gamificação. Então, nesse ATPC, nós teremos o auxílio dos professores, coordenadores do núcleo, das áreas, né, das diferentes áreas. Então, aqui primeiro, nós vamos falar da sala de aula invertida. Primeiro, o que é a sala de aula invertida? Então, ela também é conhecida como Flipped Classroom. É uma inversão do modelo tradicional de ensino. Então, nesse modelo tradicional, o professor ele apresenta e comenta sobre a matéria no quadro, e é uma aula expositiva. E aí depois é enviada uma lição de casa, né, para os alunos fazerem sozinhos. Já na sala de aula invertida, o aluno começa estudando sozinho, então eles têm o primeiro contato com os conceitos antes da aula. E aí de forma digital, com lições e conteúdos de aprofundamento. Então, essa é a sala de aula invertida. Aí aqui na escola, né, depois que o aluno ele já entrou em contato com esse conhecimento,
Então, eles discutem o que aprenderam, tiram dúvidas sobre o conteúdo com a ajuda do professor. Então, qual que é o objetivo? É que o aluno ele se torne responsável pelo próprio conhecimento e faça estudos prévios sobre os temas abordados. Aí, os encontros presenciais, eles têm o objetivo de discutir o tema e colocar em prática o conhecimento adquirido e resolver as possíveis dúvidas que esses alunos tenham. Então, a sala de aula invertida ela é muito presente, né, no ensino híbrido, o qual ela usa ali recursos tecnológicos para melhorar a aprendizagem. E essa metodologia ela permite que a tecnologia e o ambiente virtual sejam utilizados para otimizar as aulas. Então, nesse período que nós estamos aí de ensino híbrido, é uma boa estratégia, uma boa metodologia para nós utilizarmos. Agora, eu vou passar a fala para o PCNP Lenildo de Língua Portuguesa. Ele vai falar um pouquinho sobre a sala de aula invertida nas aulas de língua portuguesa. Olá, professoras. Olá, professores. Sou PCNP Lenildo José, PCNP de Língua Portuguesa. E vou dar continuidade, então, a este ATPC, fazendo uma abordagem, uma sugestão de como seria uma abordagem de aula invertida. Está na área de linguagens. Hoje o mundo é conectado, é móvel, é digital, isso ninguém mais tem dúvida. E a aprendizagem invertida é um modelo híbrido, ativo, que transfere para esse ambiente virtual uma parte do que era explicado em aula presencial, assim como a PCNP Roberta havia dito. Nesse contexto de pandemia e afastamento social, em que falamos do bem-estar e damos atenção para a educação voltada para a abordagem das habilidades e inteligências socioemocionais, é muito conveniente apresentarmos aos nossos estudantes o conto psicológico. E como já manda, né, as práticas, diz que uma parte que privilegia a pesquisa e a reflexão é feita no conforto do lar, pelo estudante, e num ambiente virtual. Então, lá em casa, ele vai pesquisar, a gente vai pedir para que ele faça uma pesquisa sobre o que seria um conto psicológico. Deixei aqui a definição, tá, para a gente lembrar. Uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças e sentimento dos personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico. Quer dizer, não há uma ordem exata, né, de como os fatos acontecem. Não existe uma marcação de um relógio cronológico, né, marcando o tempo em que a ação ocorre. A coisa acontece mais ou menos dentro da cabeça do personagem. Eu vou fazer essa abordagem e eu sugiro que faça aí com os 8º anos, os 9º anos, mas também o professor pode adaptar essa abordagem para o pessoal, também para os estudantes de ensino médio, tá bem? E a história, no conto psicológico, ela vai fluir dentro das emoções do personagem. Isso tem muito a ver com nossos estudantes, se ele aprende bem, se ele aprende mal. Isso tem muito a ver com o grau de interesse e também o socioemocional do estudante. Grandes histórias se fazem com grandes personagens. E a caracterização psicológica deles é importante para a construção e influência do texto narrativo. Do mesmo modo, essa caracterização é fundamental também para obras audiovisuais baseadas na narração como filme. Vou sugerir para que os alunos assistam ao filme, ao longa-metragem, chamado Divertidamente, que é extremamente famoso, é extremamente conhecido e de fácil acesso. Ele está aí disponível no streaming. E se o aluno não tiver streaming também em casa, ele pode também ver esse mesmo filme, as melhores partes do filme, né, que tem no YouTube. Aqui tem uma prévia sinopse, tá, sobre a personagem, né? É uma menina, né? Tem uma protagonista feminina, né, no filme. E dentro da cabeça dela, né, permeiam 5 emoções: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. E esses personagens, eles são responsáveis por processar as informações, as memórias e todas as emoções que essa menina vai apresentar durante a narrativa, né, durante o filme. É muito interessante a gente dizer, né, que o americano, né, o diretor, o Pete Docter, ele se inspirou na filha dele para fazer esse roteiro. E ele procurou também ajuda de psicólogos, neurologistas, para preparar um roteiro, né, totalmente anticonvencional das histórias que nós estamos acostumados a ver,
Porque não seguimos somente o personagem por fora, os problemas externos dele, mas nós seguimos o personagem dentro da cabeça dele, como se nós estivéssemos dentro do personagem, dentro da cabeça do personagem. Isso é muito importante aí, né? Para nós lembrarmos do conto psicológico. Pode passar mais um. Depois que o aluno assiste ao filme ou ao resumo que tem lá na internet, ele é capaz de responder, né? E de uma maneira bem reflexiva a essas questões que nós trouxemos. Vou ler algumas, tá? Por exemplo, qual é a relação entre as memórias e as emoções? Né? Nós que somos seres racionais, mas estamos muito ligados às nossas emoções, principalmente na questão do aprendizado. É muito comum um aluno dizer, olha, eu gosto de tal matéria, eu detesto português, prefiro, sei lá, educação artística, prefiro artes, prefiro educação física. E nosso aprendizado ele está muito relacionado a essa questão socioemocional. Sentimento, existe sentimento pior ou melhor, ruim ou bom. Então percebam que nós montamos um roteiro de perguntas, de questões, que independente do aluno ter assistido ao filme, ele pode responder com a opinião dele. É claro que mais para frente, aqui na questão E, por exemplo, porque sentir muita alegria é ruim? Como podemos perceber isso no filme? E aqui é uma característica do filme, que ele vai ter que assistir, que ele vai ter que ver lá trechos do filme para chegar a essa conclusão. Mas, basicamente, todas essas questões elas estão envolvidas a tentar desvendar um pouco do bem-estar do aluno, do bem-estar do estudante, como ele se vê, né, socioemocionalmente falando, para poder abarcar as questões da sala de aula. Tá certo? Aí vem a outra parte. Aqui tem algumas sugestões de respostas, professores, professoras, que nós sugerimos, né, que nós deixaremos para que a professora dê uma estudada, dê uma olhada, e que possa, num outro momento, na sala de aula, conferir, né, com as respostas dos alunos. Aí é um momento da escuta. Olha, o que você descobriu, né? O que você vai trazer hoje que pode contribuir para essa aula? Então, é muito importante nesse processo, né, híbrido, convencer, né, ao aluno de que o que ele sabe é muito importante para a sala de aula. O que ele trouxer da casa dele, o que ele trouxer da vivência dele, é muito importante para o nosso trabalho. Tem que deixar isso bem claro para o aluno. Bom, aí chega na sala de aula, né, depois que a gente faz essa reflexão, depois que nós conversamos com ele, discutimos as respostas dele, e aí a gente vai apresentar um texto, realmente um exemplo de texto, né, de conto psicológico, totalmente anticonvencional, vai causar um estranhamento, né, que é essa a intenção que aconteça na sala, né, vai causar um tremendo estranhamento no aluno, e vai ser legal, vai ser muito interessante para que a gente possa abordar assim, inúmeras, né, tipos de abordagem, qualquer, assim, uma abordagem mais profunda. Nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos, né? Vou falar de novo, tá, Roberto? E vai ser muito interessante nós trabalharmos esse texto, porque ele nos promove um aprofundamento em diversos temas, tanto da língua portuguesa, como de artes, como de ciências. Ele vai dar margem para muita coisa. E tem lá uma característica marcante do conto psicológico, que é o fluxo de consciência, que são os pensamentos do personagem. E o que impera nesse fluxo de consciência? Um discurso indireto livre. Nós sabemos, o aluno sabe muito bem o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto. É um diálogo, né, no texto. Ele é representado lá quando ele é direto, por travessões. Mas existe um outro que o aluno não percebe de jeito nenhum, que é o discurso indireto livre. Ele não tem nenhuma marca, né, dentro do texto. E vai ser uma oportunidade de falarmos de pontuação, de estrutura de texto narrativo, de figuras de linguagem. Vai ser aí um momento para a gente explorar, caso o pessoal do ensino médio, né, o grande Machado de Assis, a grande Clarice Lispector, puxando os alunos para esse estudo mais aprofundado, tá bom? Professoras, professores, eis o texto do Luiz Vilela. Ele se chama assim, Eu Estava Ali Deitado. É claro que aqui é só uma parte do texto. E, professor, mas esse texto começa, tudo bem, tem um parágrafo, mas ele não devia começar com letra maiúscula? Sim, mas o Luiz Vilela não escreveu dessa forma. Professor, eu percebo que esse texto não tem ponto final. Pode isso, professor?
A gente não pode fazer isso, né? Mas o Luiz Vilela pode. Deixe os alunos lerem o texto, deixem eles estranhar o texto e dizer o que eles bem entenderem desse texto. O autor, assim como o filme Divertidamente, ele está promovendo aí uma confusão, um embate, um desencontro de ideias. A professora passa a vida inteira ensinando um aluno, né, de que tem que se lembrar do parágrafo, tem que se lembrar da pontuação, da estrutura do texto, da ordem cronológica dos fatos, e chega um escritor e bagunça o coreto. Este é o momento de nós refletirmos a respeito do texto e principalmente da estrutura do texto, mas principalmente resgatar a mensagem que eles nos colocam. Tá bom? Eu adianto a vocês que o texto fala de um menino chamado Carlos. Ele está triste, muito triste, a maior tristeza da vida de um adolescente. A namorada terminou com ele, a namorada rompeu com ele. Não tem nada mais triste no mundo para um adolescente do que isso. E é dessa forma que o Luiz Vilela vai contar o drama do personagem. Então, professores, professoras, terminando minha fala, aqui tem algumas sugestões, né, de questões quanto ao entendimento do texto. É um texto que ele está desmontado dentro da cabeça do autor, né, ele expôs isso em papel, escrito, e os estudantes eles vão ter que fazer aí uma briga, né, na cabeça, fazer o nojo, fazer todos os sentimentos, a alegria, a tristeza, a raiva, com o intuito de montar essa história, de resgatar este enredo. Ok? Esta é a sugestão que eu tenho de aula divertida para vocês. Eu volto a palavra para a PCNP Roberta, que vai dar continuidade ao ATPC. Muito obrigada, PCNP Lenildo, pela sua contribuição no ATPC. Então, agora, nós vamos falar sobre aprendizagem colaborativa, que é a construção coletiva do conhecimento. Então, a aprendizagem colaborativa, ela vai abrir caminhos a novos modos de interação dos estudantes com o professor e com os próprios estudantes, estimulando assim a ampliação de autonomia em relação ao conhecimento. A aprendizagem colaborativa ela é uma metodologia que vai transformar as relações de aprendizado e a organização da turma. Por quê? Porque os alunos eles vão trabalhar em times e cada estudante ele vai se tornando apto a enfrentar de modo colaborativo esses desafios de aprendizagem e do desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, corresponsabilizando-se tanto em relação à qualidade do convívio da turma, como com o que está sendo ou não aprendido por ele e pelos colegas. Então, esse tipo de metodologia, que é a aprendizagem colaborativa, ela é muito útil para os dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque um aluno ajuda o outro. Agora eu vou passar a palavra para a PCNP de História, a Cíntia, e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a aprendizagem colaborativa na área de ciências humanas. Olá, professores e professoras. Meu nome é Cíntia, sou PCNP de História, e hoje eu trouxe uma sugestão de atividade, onde a gente consegue aplicar a metodologia de aprendizagem colaborativa. O público-alvo seria o terceiro ano do ensino médio, mas vocês podem utilizar essa metodologia e aplicá-la em qualquer série. Trouxe uma sugestão de atividade para já o segundo bimestre, cujo objeto de estudo são a ascensão dos regimes totalitários, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, mas nós iremos fazer um recorte. A habilidade que os alunos precisam adquirir, né, dentro desse objeto de estudo, é de analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando as práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Então, essa situação de aprendizagem é sobre a Guerra Civil Espanhola. Ela está dentro do caderno São Paulo Faz Escola, na página 135. E a ideia, o objetivo é a construção coletiva do conhecimento. A própria situação de aprendizagem já traz um passo a passo de como essa atividade deve ser desenvolvida. Então, o professor vai organizar a turma em 5 ou 6 grupos, e aí cada grupo vai desenvolver uma pesquisa sobre os tópicos abaixo, né?
Então, antecedentes dos históricos da Guerra Civil, a divisão dos grupos políticos antagônicos, eleições e a polarização política espanhola na década de 30, estopim para o acirramento do conflito e os desdobramentos, interferências externas e manifestações públicas em relação ao conflito. O papel do professor, então, é o de orientar esses grupos, onde esses alunos vão pesquisar. Então, sugerir sites, sugerir livros, podcasts, vídeos sobre esses assuntos. Né? E aí os alunos, então, né, cada grupo vai realizar essa pesquisa e aí vai trazer para o professor as suas dúvidas, debater o tema juntamente com o professor. E aí a ideia é que esse aluno, ele construa uma apresentação no final da pesquisa. Então, para apresentar o produto final dessa situação de aprendizagem, os alunos podem utilizar diversos aplicativos que estão, inclusive, disponíveis para celular. Então, eu trouxe aqui uma sugestão para o grupo que quer fazer um podcast, produzir um podcast, o Anchor. O aluno, às vezes, quer produzir um game, então ele pode usar o Geniali. O Comic Strip It, ele produz tirinhas e história em quadrinhos. O aluno pode produzir um vídeo, um mapa conceitual, um mural com textos e imagens, ou mesmo realizar uma produção textual, uma dissertação, uma música, uma poesia, um poema, através do Penzo. Passo a palavra. Agradeço a PCNP Cíntia por ter nos apresentado aí a aprendizagem colaborativa e nos mostrar aí vários aplicativos que é possível o professor usar, não nos esquecendo sempre que nós precisamos também pensar naquele aluno que não tem como ter acesso aos aplicativos, né? Então, nós temos que pensar em como o professor ele pode adaptar algumas dessas atividades, né, dessas metodologias para o aluno que não tem acesso à tecnologia, a celular, né, de repente. Então, sempre pensar nessa adaptação para esse aluno que, de repente, vai buscar essa atividade lá na escola, tá? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre aprendizagem baseada em problemas. Então, o que é essa atividade baseada em problemas? Ela é uma técnica que usa problemas complexos e do mundo real para incentivar a aprendizagem. Então, o conhecimento aí, ele é construído através de debates, aí ele tem o objetivo de atingir algumas habilidades, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação. E ela também aproveita a interdisciplinaridade para promover a resolução de problemas complexos, o que para os nossos dias é muito importante. Então, a distância aí entre as disciplinas ela é quebrada para construir uma solução completa. Então, a participação e a colaboração dos alunos é fundamental. Aí, quais são os benefícios dessa aprendizagem baseada em problemas? Então, o aluno ele será mais independente, porque ele vai desenvolver a capacidade de pensamento crítico e vai criar independência para se posicionar na sociedade. Ele vai ter um aumento do engajamento desse aluno nas aulas. Então, como as ações práticas, os estudantes eles vão precisar se relacionar com seus colegas, né? E as atividades elas vão ficar mais divertidas e dinâmicas. E também vai melhorar aí o trabalho em equipe. Por quê? Porque os alunos eles vão depender do coletivo para chegar a uma solução e vão precisar ouvir as outras opiniões. Então, isso vai estimular o desenvolvimento social e atingir todos os estudantes simultaneamente. Agora, eu vou passar a palavra para a PCNP de Biologia, Daniela, e ela vai nos mostrar como nós podemos utilizar essa metodologia ativa nas aulas de Biologia. Olá, professor. Olá, professora. Eu trouxe hoje uma sugestão de atividade do caderno Currículo em Ação, que fala da transformação da energia dentro das células, né? Essa situação de aprendizagem, ela está nas páginas 224 até 226, que fala, né, da glicólise, da entrada do açúcar dentro das células, e como essa energia ela vai ser transformada, né? Energia química ali em energia
para células, energia de movimento, enfim. Tá? Mas, falando da interdisciplinaridade lá na aprendizagem baseada em problemas, né? Essa questão de conversão de energia, ela começa a ser trabalhada lá em química. Lá na parte de química, no mesmo caderno do currículo em ação, a gente tem lá, desde as páginas 206 até a página 209, essa questão de combustão, transformação de energia, equilíbrio químico, né? Então, a parte de balanceamento das equações químicas, que depois a gente vai usar nessa situação de aprendizagem sobre a energia e a vida. Num terceiro momento, né, então, durante essa atividade de energia e vida, a gente chega num momento interdisciplinar, num desafio interdisciplinar, lá na página 209, né, em que surgem algumas perguntas. O açúcar, ele é fonte de energia ou ele é um vilão para a saúde? O uso da cana-de-açúcar, e aí a gente já entra numa outra questão, né, de produção de combustíveis, de combustão, queima de combustíveis, que acaba, né, fazendo uma relação lá com a parte de química dentro do currículo em ação. E para finalizar, eu só queria apresentar aqui para vocês um aplicativo, né, muito interessante, em que a gente consegue, né, utilizar a realidade aumentada, né, para mostrar para os alunos essa conversão de energia. Como é que se dá, né, essa conversão de energia? O professor de química lá, desde lá, das primeiras aulas, já está falando de energia cinética, energia potencial, como que ocorre, né, essas transformações de energia. Então, ele pode utilizar esse problema também, a questão da energia, né, energia eólica, energia solar, como é produzida a energia que a gente utiliza, a nossa energia elétrica, né, fazer um gancho com essa parte da biologia e da química também, né, na produção de energia aí, tá? Claro, na biologia a gente fala de energia química aí sendo produzida para células, né? Mas e os outros tipos de energia que podem ser convertidas, né, em energia elétrica, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí um videozinho sobre esse aplicativo. Quem quiser, né, quem tiver disponibilidade, o aplicativo ele se chama Merge Cube, tá? Então você pode adquirir ele lá na Play Store também. É bem legal de ser utilizado. De realidade aumentada. Então tem um cubo aqui que você pode imprimir esse cubo. E aí você baixa lá os programinhas. E aí ele vai mostrar para vocês aqui, ó. Aqui uma turbina, né, ó, que converte energia potencial em energia elétrica, que é o mesmo princípio das usinas hidrelétricas, né? Então, olha que legal. Aqui a gente tem o cubo, ó. Se eu virar o cubo aqui, vai continuar aparecendo aqui pra gente. É um recurso aí para usar com os alunos. Então, eu gostaria de agradecer aí a fala da professora Daniela, de Biologia, né? Acredito que ela trouxe coisas bem interessantes na fala dela dentro dessa metodologia que é a aprendizagem baseada em problemas. Agora nós vamos passar a palavra para a PCNP de Educação Especial Eugênia, tá bom? Olá, professores e professoras. É com grande prazer que estou aqui com vocês e espero contribuir nesta formação de hoje, que é o ATPC, que está falando sobre metodologia ativa. Então, como os colegas já passaram sobre as metodologias ativas e muito bem passado, eu quero lembrá-los que esta metodologia deve e pode ser usado com o público-alvo da educação especial. Lembrando que esse público são alunos com deficiência visual, cego e baixa visão, os deficientes auditivos, deficiente intelectual, TEA, que são os autistas,
os superdotados e alunos com altas habilidades, lembrando também que nós podemos englobar dentro desse público os transtornos, que pode ser dislexia, descalculias, outros transtornos relacionados ao desenvolvimento, né, a dificuldade de desenvolvimento da aprendizagem. Então, para nós falarmos dessa metodologia na educação especial, o professor ele precisa conhecer esse aluno. E também ele precisa acreditar na capacidade do aluno com deficiência, seja qual seja essa deficiência, pois só assim ele vai conseguir superar os seus limites. É fundamental para esse aluno que o professor ele o conheça e saiba do que o aluno gosta, qual é a sua habilidade. Não trabalhar só em cima do que o aluno não sabe. Saber o que ele gosta vai facilitar muito na aprendizagem desse aluno. Nós vamos entrar num autor, o Steinbeck, que ele fala que o mais importante, né, a razão desse aluno, né, para o ensino inclusivo, porque nós estamos falando em educação especial, mas nós não podemos esquecer que é fundamental incluir este aluno e saber que o valor dele na sociedade tem que derrubar as barreiras, para só assim haver a igualdade plena desse aluno e saber que esse aluno, ele é um ser de direito, é direito do aluno à educação. E essa educação, ela tem que ser de igualitária para todos. Por isso, conhecer o aluno é fundamental, não é? Então, eu tenho que ensinar esse aluno, por exemplo, que apesar das diferenças, todos nós temos os direitos. E aí, o Steinbeck, ele fala que, assim, ocasionalmente, se o aluno não conseguir entender as disciplinas acadêmicas de maneira significativa, então será necessário o uso de outras tecnologias e alternativas. E entra a metodologia ativa. A metodologia ativa, o professor ele pode usar os recursos, como a PCNP Daniela explicou naquele aplicativo. Aquele aplicativo, por exemplo, para ensinar um aluno com TEA, é muito mais fácil. E aí, nesses recursos, eu tenho que entender como o meu aluno aprende. Será que meu aluno ele é sinestésico? Será que meu aluno ele é só visual? Não, ele aprende mais ouvindo. Como o nosso PCNP, o Lenildo, falou lá nas habilidades socioemocionais, como que esse aluno aprende. Então, é na metodologia ativa que o professor ele vai agregar novos conhecimentos para esse aluno, oferecendo recursos e novas alternativas. Sabemos que a escola não tem tantos aparatos, mas se o professor, que é o protagonista, que ele é o mediador desse conhecimento, e ele usar também sua criatividade, porque nós temos professores maravilhosos dentro das salas de aula, ele vai conseguir trazer. Então, desde já, eu quero agradecer, como eu disse, a minha fala é breve, e quero me colocar à disposição de todos os professores e coordenadores da escola. Estou lá na DE para ajudar e somar junto com todos. Muito obrigado, passo a palavra. Gostaríamos de agradecer, né, a PCNP Eugênia por trazer esse tema tão importante, que são as metodologias ativas voltadas para o público da educação especial. Agora nós vamos falar um pouco sobre a aprendizagem baseada em jogos ou a gamificação. Então, o que é a gamificação? Essa estratégia ela propõe que os recursos de jogos sejam aplicados para motivar e engajar os alunos no processo de aprendizagem. Então, os recursos aplicados eles são inúmeros. Então, a gente pode citar alguns, né, mais comuns, como o sistema de pontuação, rankings, avatares, insígnias e etc. Todos usados para dar uma visão de progresso para o aprendizado.
Então, diferente de uma aula tradicional, na gamificação, os alunos eles ganham autonomia e constroem o conhecimento de forma coletiva. Então, esses desafios eles vão gerar engajamento nos alunos, vão motivá-los e vão promover uma aprendizagem mais impactante neles. E os professores, eles podem utilizar aplicativos ou criar jogos presenciais que estimulem a competição e deixem as aulas mais atrativas e inteligentes. Então, nós sabemos que, atualmente, os jogos eles não são mais vistos somente como distrações, né? Pois eles são canais que estimulam o contato visual e intelectual e que facilitam o processo de aprendizagem e tornam o conhecimento muito mais dinâmico e rápido. Para nos apresentar essa metodologia ativa, que é a gamificação, nós trouxemos um recorte da fala da professora Jaqueline, da Escola Astrogildo Arruda. Ela é professora de matemática do ensino médio e ela vai mostrar como ela utiliza a gamificação nas suas aulas. Vocês verão que é um recorte de uma outra orientação técnica que nós fizemos. Quero dizer o motivo, porque eu passei a utilizar as ferramentas gamificadas. Eu estava atrás de estratégias e de metodologias ativas, né, para engajar, para ter um engajamento nas minhas aulas, porque eu não estava tendo engajamento. Não adianta a gente ter ferramentas e não procurar, assim, o tema adequado da aula, qual é o objetivo principal, o específico, né? A unidade temática que você vai trabalhar, a narrativa, que é o principal, né? Então, o que eu fiz? Eu, através dos projetos de vida dos alunos, porque eu procuro sempre estar conhecendo o meu aluno, não é porque você está dando aula de matemática que você não tem que conhecer seu aluno. Então, eu procuro conhecer meu aluno no individual, no conjunto, em cada sala, na diferença de cada um. E eu estava tendo, assim, 5 alunos no Meet, inclusive o Carlos vai mostrar aí o meu trabalho final da aula de ontem. Assim, eu tenho 50 alunos participando na minha aula, 60, eu tenho terceiros anos, né? Mas vocês vão ver que até os alunos que estão trabalhando ou fazendo curso nos horários das aulas, eles interagem. Então, esses são os meus alunos, né? Aqui é a categoria jovem experiente, iniciante, novato, que cada um vai ganhando o seu brasão e as suas moedas. Então, aqui, ó, são as atividades do Classroom, né? Todas as atividades desse segundo bimestre. Aqui, ó, são as aulas do Centro de Mídia, participação, as APs, né, de maio, AP de junho, a criação de jogos. Esses jogos são os meus próprios alunos que criam os jogos. Aí vai agora para o Geniali. Esse Geniali, em primeiro lugar, eu procurei saber o projeto de vida de cada aluno, né? O principal é você ter a sua temática, o objetivo, o que você está buscando. Não é só fazer uma aula gamificada, você tem que fazer uma aula em que os alunos eles vejam significado nisso, né? Então, aí eu fui atrás do projeto de vida de cada um, dos filmes que eles gostam, porque eu gosto de trabalhar muito com GIF, né? Esses 4 alunos, cada um representa um terceiro ano. Eu tenho 4 terceiros anos, né? Então, aí é a Major, a Lauren, o Tiago e a Maria Beatriz. São alunos, esses avatares são eles, os meus alunos, eles criam, todos eles têm os seus avatares. O mapa, cada ponto aí, quem é professor de geografia, quem é professor de história, então pode incrementar as atividades. Esse aplicativo, eu esqueci de dizer, gente, é o Geniali. E o Geniali, ele nos proporciona, assim, quiz, vídeo, filme, o que você quiser criar, basta você ter a criatividade. Ele já vem com itens pronto e você passa isso para a sua aula. Cada lugar que ele vai visitar, né? Então, cada lugar aí tem uma missão, mas aí eu trabalhei já com... Você pode trabalhar com o mapa do Google mesmo, ele dá possibilidades imensas para você estar trabalhando. Então, aí o aluno vai clicar, pode clicar a primeira missão. Aí eu estou trabalhando com a geometria analítica, né? A narrativa, ela continua da história, então cada questão vem vem a continuação dessa narrativa, aí o aluno
O aluno ele vai responder e isso a gente interage durante a aula no Meet. Esses ícones que você clica no Geniali, ele te possibilita voltar, seriam os hiperlinks do PowerPoint ou do Canva que você usa. Então você volta. Agora clica na última alternativa. Agora na setinha. E aí o aluno completa, clica na segunda missão, aí vem toda uma narrativa novamente, né? Aí você clica na primeira alternativa, missão completada, que eu quero chegar na missão 3, para vocês verem as possibilidades que tem, ó. Aí a gente pode trabalhar com código secreto, esses avatares são outros alunos, aí eles têm que responder uma pergunta, clica no 216, aí clica aí novamente, e aí a gente pode colocar aí quem vai trabalhar com matriz, determinante segundo ano, né? Com código secreto para ler. Clica no 48. E aí o enigma é resolvido, vai aparecer aí quem vai trabalhar com matrizes, né? Bem legal isso aí. Aliás, clica na setinha. Então, eu coloquei um exercício. Essa é uma dos trabalhos, né, que a gente pode ter com o Geniali. Aí eu usei uma outra ferramenta, é o Pixton, né? E eu dei uma avaliação que eu ia mostrar para vocês a avaliação no Forms, que eu também faço o Forms todo com GIF, com hiperlinks que vai e volta, né? E aí eu dei uma avaliação de recuperação para alguns alunos que não participaram, né? E aí a minha devolutiva eu também gosto de ser criativa, né? Então vocês estão vendo aí que é uma devolutiva. Esses são meus alunos. Eu tenho outros trabalhos que eles estão criando. Eles criam as falas dos personagens e eu vou encaixando. Eu vou perguntando, eles vão colocando. Alguns falam, alguns colocam. Isso aí eu usei o Canva, né? Dentro da aula do Meet. Aí ela dá toda a explicação. Aí vem os alunos colocando. Eles perguntam se está certo, outros falam. Aí, gente, sempre que eu termino a aula, eu pergunto para o aluno o que ele achou dessa atividade, né? Então, olha, é um terceiro ano colocando. Suas aulas são muito boas. Ó, muito legal a aula diferenciada aí, ó. Queria dar uma aula no quarto bimestre também diferenciada, né? Porque se você fica todo dia com a mesma coisa, o aluno não gosta. Então, eu também, nem todo dia eu estou com aulas com PowerPoint, com Geniali, com LiveWorkX, com Nearpod. Eu uso o Book Creator, o Pixton. Então, assim, dá para trabalhar história de quadrinho, dá para trabalhar quiz, dá para trabalhar vídeo, dá para trabalhar filme, dá para trabalhar quiz interativo e com o que você quer, com o seu conteúdo, né? Essas ferramentas são gratuitas, né? Claro que tem a parte paga, mas dá para você trabalhar com gratuito. Vocês estão vendo aí meu trabalho. Quero agradecer imensamente essa oportunidade. Então, agora é o momento de interagir, professores. Nós gostaríamos que vocês compartilhassem com seus colegas alguma atividade que você se utilizou de uma metodologia ativa. Claro que são muitas metodologias, né? E pode ser uma que ainda não foi abordada. Então, nós gostaríamos que vocês pausassem o vídeo por 10 minutos para interagirem. O que nós concluímos de todo esse ATPC que nós fizemos, né, com a contribuição de vários PCNPs das diferentes áreas de conhecimento? Que as metodologias ativas, elas permitem transformar o processo de ensino-aprendizagem para as demandas do século XXI, né? E por isso, elas têm um impacto significativo no sucesso que os alunos podem alcançar e no dia a dia dos professores e das instituições de ensino. Então, nós vimos que elas contribuem para redesenhar formas de ensinar e de aprender a organização da escola, dos espaços, da avaliação, do currículo e da certificação. Então, a aprendizagem por projetos, problemas, por design, né, que são várias metodologias aí, vivenciar jogos, interagir com a cidade com o apoio de mediadores experientes. Os alunos eles serão capazes de equilibrar escolhas pessoais e grupais, que é o caminho
que comprovadamente ele vai trazer melhores resultados. E isso em menor tempo e de forma mais profunda na educação formal. Nós vimos que as metodologias, elas podem auxiliar e muito, principalmente nesse período de ensino híbrido, em que o aluno está em casa. Então, ele pode participar mais das aulas, ser estimulado por conta dessas metodologias. Agora nós veremos aí as referências bibliográficas. Nesse ATPC, nós utilizamos aí o currículo paulista, material do Ayrton Senna, que são as metodologias para a educação integral, e o e-book Guia das Metodologias Ativas para as Escolas. Aí nós temos os nossos e-mails para contato, que é o delt2npe@educacau.sp.gov.br. Se vocês tiverem algum material para encaminhar para nós postarmos ali, nós temos o canal do NPE Leste 2, então é o canal npleste2@gmail.com. Sintam-se à vontade para enviar material para nós. Gostaria de agradecer. Aqui eu finalizo a minha fala e aí eu vou passar a fala para os outros PCNPs e para o Samuel. Obrigada. Olá, professores. Esperamos ter contribuído no dia de hoje, né? Com uma prática, com um embasamento, mas principalmente uma prática que dialogue aí com o trabalho que vocês já executam. Muitas práticas já existem na escola. Nossa contribuição, ela tem a pretensão não de ditar uma verdade, mas de somar aquilo que a escola já constrói, já faz. E com isso a gente construi uma rede mesmo de aprendizado, porque isso enriquece o nosso trabalho. Então, que essa formação de hoje, ela possa ser, de fato, produzir aí outras vertentes, outros conhecimentos, que esse saber seja multiplicado e que você divida sempre aquilo que já usa e que outros professores venham a conhecer o seu trabalho, venham a conhecer essa didática que, para o momento que vivemos, ela é tão oportuna. Então, a gente agradece a participação, agradecemos aí por terem nos emprestado os ouvidos e agradecer porque esse momento, de fato, é um momento já adquirido, construído, e é um momento, de fato, que nós devemos nos debruçar, pensando sempre num espaço de formação, de aprimoramento de saberes e de construção coletiva. Eu agradeço aí a participação de vocês, eu passo a palavra. Obrigada, professor, professora, espero que vocês tenham tido uma ótima TPC e todos uma ótima semana. Obrigada a todos. Quero agradecer por hoje e saber que vamos estar juntos muito mais vezes. Isso é gratificante para a educação. E vamos ler a frase de hoje. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É a frase do nosso querido Paulo Freire, que acredita na educação, acredita nos professores, pois sabemos que temos professores maravilhosos dentro da rede estadual de ensino. Um abraço em todos. Professoras, professores, muito obrigado por acompanhar a nossa TPC e quero que saibam que se precisarem de alguma coisa, eu estou à inteira disposição, podem me procurar, podemos discutir outras abordagens se preferirem e o importante, não tenham medo de tentar. Essas práticas, elas vieram para facilitar a nossa vida, para melhorar a qualidade da nossa prática, já que já existe, e não tenham medo de tentar. E se precisarem, pode contar comigo, e como falo também em nome dos colegas do Núcleo Pedagógico. Muito obrigado. Professores e professoras, muito obrigada por estarem participando desse ATPC. Nos colocamos, como o professor Lenildo já comentou, nos colocamos à inteira disposição para estar auxiliando vocês. Utilizem as metodologias ativas, se informem, procurem bibliografia a respeito. Tem vários vídeos no YouTube também que podem estar auxiliando vocês. O que a gente promoveu aqui foi apenas algumas sugestões de atividades.
Então, assim, utilizem realmente as metodologias ativas em suas aulas. Os alunos têm muito a ganhar em relação à aprendizagem, principalmente nesse momento de ensino híbrido, e mesmo presencial, sempre pensando em adaptar as atividades para os alunos que não têm acesso à tecnologia. Obrigada. Professores e professoras, meu nome é Maurício, eu sou PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino. É muito bom fazer parte dessa equipe, né? Estamos à disposição para qualquer dificuldade, situação que venha a ocorrer em relação ao uso da tecnologia. Sabemos desse momento novo, né, em relação às metodologias, o próprio uso da tecnologia em si, e estamos à disposição para estar auxiliando-os naquilo que for necessário e preciso ao longo dessa etapa, dessa jornada, tá bom? Fico à disposição e obrigado a todos.